Graça e paz, irmãos, ótimo dia para todos. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, estamos na metade da semana. Já na metade, hein? Dia 13 de maio. Metade da semana e quase metade do mês de maio. Tempo passa, o tempo voa. Estamos, né? Mais um dia abençoados. Estamos mais um dia sendo, né, cuidados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Isso é motivo sempre de alegria. Então, ótimo dia para todos os irmãos. Iniciamos aqui o nosso Conectados. Vamos iniciar orando a Deus. Vamos orar ao Pai, agradecer por mais esse dia. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado por mais esse dia na sua presença. Obrigado, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão conectados. Obrigado pelos nossos irmãos que vão ver esse programa gravado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, está sempre conosco em todos os momentos, ó Pai. Nesta manhã, ó Pai, o Senhor nos alimente com a sua palavra, o Senhor toque o nosso coração, possamos fazer o que é bom diante dos seus olhos, ó Pai, obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Estamos aqui continuando com o nosso programa e eu quero mandar agora os abraços hoje para os HDs, homens de Deus. Deus abençoe todos os HDs, homens de Deus da nossa Igreja Missão Presbiteriana, homens de Deus espalhados pela face da terra, que estão na luta, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe a todos. Sejam realmente muito abençoados, fiquem firmes, fiquem fortes e façam tudo para a honra e glória do nosso Pai. Então fica aqui o meu abraço para todos os HDs. E continua aí porque daqui a pouco vamos meditar na palavra. A palavra de hoje é muito importante. Sempre faça o que é certo, isso aí. Então fique aí, daqui a pouco vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Mas antes nós vamos orar. Antes vamos orar. Nós, né, todos os dias separamos um pedido especial de oração, pedido aí que coletamos com a nossa igreja e também os pedidos que nós recebemos pelas redes sociais. Hoje nós vamos orar a Deus, vamos pedir pelos doentes, pelos enfermos, a pandemia que nós estamos passando, que o Senhor nos proteja. Sempre falo que existem alguns tipos de enfermos, de doentes. O pior doente é aquele doente espiritual, aquele que não conhece a Jesus. Porque se está morto, o seu espírito está morto. E por mais que ele ganhe a vida aqui na terra, ele perde a alma. Esse é o pior. Vamos orar para que Deus derrame o Santo Espírito. Vamos orar por aqueles doentes que estão, né, psicologicamente abalados. Sua psique não está bem. Hoje está dominando o nosso mundo, síndrome do pânico, burnout, ansiedade e vários outros problemas. Vamos orar por essas pessoas e vamos orar por aqueles doentes que estão nos hospitais, aqueles que estão com a Covid. Vamos orar por todos, que Deus tenha misericórdia. Então agora, neste momento, pensem em uma pessoa, né? Traga à sua memória uma pessoa que precisa da sua oração. Se for você essa pessoa, ore a Deus, não há problema. E vamos suplicar para que Deus tenha misericórdia dos doentes, que Deus derrame a cura. Pai Santo, Deus eterno e poderoso, oramos a Ti e suplicamos a Ti, ó Pai, não temos outro para suplicar. O Senhor é o nosso único Deus a quem seguimos, ó Pai. Neste momento, ó Pai, pedimos pela sua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor derrame a cura, ó Pai. O Senhor é o Deus que cura, ó Deus. Basta o seu querer, basta a sua palavra e tudo acontece. Neste momento, então, ó Pai, lembramos daqueles que nós amamos e ainda não te conhecem, ó Pai, essas pessoas que o seu Santo Espírito não tomou ainda o coração. Que o Senhor possa abrir os olhos, abrir os ouvidos espirituais e que essas pessoas possam entregar suas vidas a Ti, ó Pai. Suplicamos também, ó Pai, pelos nossos amigos, nossos parentes, Senhor, que tem problemas, ó Pai, com o seu psicológico, ó Pai.
Nossa sociedade má em que vivemos, que estamos inseridos, tem destruído a mente, Senhor, das pessoas. Tantas pessoas, ó Pai, com todas as síndromes terríveis, ó Pai, pânico, ansiedade, burnout e outras, Senhor, que vêm dominando a nossa sociedade e vêm muitas vezes incapacitando as pessoas de trabalharem, de conviverem, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai. Pedimos também pelos acamados, aqueles que estão nos hospitais ou mesmo nas suas casas, aqueles que foram contaminados por esse vírus da Covid, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia, derrama sua bênção, sua graça. Você também com os profissionais que tratam, dê sabedoria, ó Pai, dê força, dê ânimo. Os governantes, ó Pai, que possam tomar as atitudes corretas para que o seu povo seja protegido, ó Pai. E proteja a nossa igreja, ó Pai. A Igreja Santa de Cristo, que a peste não nos toque, ó Pai. Estamos selados, ó Pai, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso suplicamos, Senhor, que nos proteja e que esse mal não tenha qualquer efeito sobre o seu povo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos sempre orar, vamos suplicar para o nosso Deus que cura. Nele nós colocamos a nossa esperança. E agora vamos meditar rapidamente no tema do dia. Meditação hoje ela é curta, ela é pequena, mas ela é rica. Ela é importante para o nosso dia a dia. Sempre faça o que é certo. Eu já preguei sobre isso na nossa igreja, quero reforçar. Nós estamos passando aí pelo livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ele nos ensina como viver. E ele fala para nós o seguinte, lá no capítulo 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Esse texto é até autoexplicativo, não precisaríamos nem detalhar um pouco mais, porque ele é muito claro. Mas eu vou repetir, ouça bem e medite no seu coração. Inclusive, você faz o que é justo e o que é certo? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. O Senhor espera de nós, irmãos, que façamos o que é correto sempre, qualquer ocasião. Não importa aí o motivo. Isso não deveria nem ser ponto de questionamento para quem está debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Devemos viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa. E aqui o sábio ele fala, olha, viva de forma correta e justa, porque isso é muito melhor do que você ficar oferecendo sacrifício a Deus. O sacrifício no passado era pela morte do animal que era oferecido pelo sacerdote. Hoje oferecemos o nosso sacrifício, o nosso culto, a nossa vida. Louvamos, oramos, adoramos. Antes da pandemia, íamos ao templo, orávamos com os irmãos, fazíamos tudo isso, somos muito bons religiosos, seguimos tudo ao pé da letra, durante o culto nem um pio, não fazemos nenhum barulho, nos vestimos tudo bonitinho, porque vamos à casa de Deus. Mas a nossa vida ela não é justa, ela não é correta, ela não é certa. Quantos crentes dão mau testemunho? Quantos crentes são ladrões? Roubam imposto? Ah, mas pastor, o imposto é muito alto. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se é alto ou não é um problema da nossa sociedade. A nossa função é fazer o que é correto diante dos olhos de Deus. Roubamos impostos, roubamos os nossos empregados, roubamos os nossos patrões, roubamos ao próprio Deus, fazemos uma baderna. E nós fazemos assim, não, nós fazemos isso porque o outro também faz, é tão normal, é tão natural. A nossa sociedade, o outro faz sim, o outro faz porque a nossa sociedade é uma sociedade corrompida pelo mal, ela é dominada pelo mal. A palavra diz que o mundo é do maligno. O mundo jaz do maligno. Se o mundo é do maligno, o que acontece nesse mundo? Essa coisa má.
Não vai vir coisa boa do mundo. Aí nós falamos, todo mundo faz. Se eu não fizer, não há como sobreviver. E a palavra de Deus diz, não, nada disso. Você que é filho de Deus precisa fazer o que é justo, o que é correto. Precisa andar em bons caminhos. Ande em retidão de coração e de ação. E eu trouxe hoje aqui um exemplo de uma pessoa que, no momento que apertou, ela manteve a fé e ela foi correta. Porque você fazer o que é justo e é certo nos momentos normais da vida também não é grande coisa. Você fazer o que é justo e certo por falta de oportunidade não é grande coisa. Nós testamos aí o nosso caráter, nós testamos, né, a nosso modo de viver, o nosso comportamento, quando a situação aperta, quando as coisas, né, como quando somos aí sufocados. Aí nós mostramos sim o que nós somos e nós mostramos a nossa fé. Eu gosto muito desse personagem que José, lá em Gênesis 39, versículos de 5 a 9, diz assim, leia comigo. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha o pensamento de José. Os irmãos conhecem a história de José. Vou resumir aqui, mas os irmãos sabem muito bem. José tinha vários irmãos, ele era o caçula e certa vez ele teve alguns sonhos que incomodou muito os irmãos e esses irmãos resolveram matá-lo. Para não matar, venderam José como escravo e venderam e José foi cair na mão de Potifar, que era um homem muito importante, muito rico. E lá na casa de Potifar, José trabalhava bem, era um homem temente a Deus, um homem fiel. Deus começou a abençoar a Potifar. Deus abençoava os negócios de Potifar por causa de José. O texto diz isso. E Potifar foi sendo abençoado, e dessa forma José também foi sendo abençoado. Ele trabalhava corretamente, Potifar ganhou, confiança, José ganhou a confiança de Potifar, e ele foi dominando, a casa, administrando todos os bens, administrando tudo. E José estava muito bem ali. Então ele administrava todos os bens de Potifar. E aí a mulher de Potifar olha para José e se interessa por ele. E convida ele para ir para a cama com ela, para atrair Potifar. E José, ele para e fala, de forma alguma. De forma alguma. Eu não farei isso, eu não farei isso. O Potifar, ele me deu tudo, ele confia em mim. Eu não poderia fazer algo tão perverso. Mas a frase que me chama a atenção é, como eu poderia pecar contra Deus? Olha o pensamento de José. Eu fazer o que é errado não é um pecado contra o próximo só, contra a sociedade. Eu já falei isso outras vezes e quero reafirmar agora, o pecado ele é sempre contra Deus. Nós não pecamos contra o próximo, nós pecamos contra Deus. E sim, muitas vezes usamos o nosso próximo para poder pecarmos.
O nosso próximo vira uma ferramenta para pecarmos, mas o pecado é contra Deus. E José, ele tinha isso muito claro. José tinha isso em sua mente. Ele fala: não, não. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou me deitar com você. E José bancou essa decisão. Inclusive, depois ele foi preso, né, acusado injustamente por essa mulher que perseguiu ele. Em nenhum momento, né, como vimos ontem, José buscou a vingança, nada disso. José seguiu a vida dele fazendo o que é justo, seguiu a vida dele fazendo o que é certo. E como consequência disso, José foi extremamente abençoado. Todos sabem o final da história. José foi de lá para o Egito. No Egito ele virou governador do Egito. Por ser governador, ele salvou toda a família dele, inclusive os irmãos que pensaram em matá-lo. Olha que coisa incrível. E ele viu em tudo isso a ação de Deus. Então, um homem que fez o que é justo, um homem que fez o que é certo, um homem que agiu da forma correta, não importando a circunstância. Não buscou a vingança. Como vimos ontem, a Deus pertence a vingança. Não ficou resmungando. Ah, Deus, eu fiz tudo isso e olha o que aconteceu comigo. E tinha muito claro que ele devia fazer o que é certo, devia fazer o que é correto, porque ele não queria pecar contra Deus. E todo pecado que cometemos é um pecado contra o nosso Deus. E a pergunta que eu trago então nesse dia é: e você tem feito o que é certo? Você tem consciência de quando você erra, quando você peca, o seu pecado é contra Deus? Quando você faz o mal que você faz é contra Deus? Você tem isso muito claro na sua mente? Ou você peca, erra, né, vai por caminhos tortos e continua seguindo a vida, faz o seu, entre aspas, sacrifício? Ah, pastor, eu participo do Conectados, leio a meditação, participo de todos os cultos, mas é simplesmente um religioso. Isso não resolve, para Deus isso não faz sentido. Como que você tem agido? Nós que somos filhos de Deus, agimos sempre fazendo o que é correto. Eu quero fechar o pensamento de hoje com essa frase que eu considero muito importante, que diz o seguinte: o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Isso mesmo. Irmãos, nós não podemos nos guiar pelo que o outro faz ou deixa de fazer. A nossa régua do que é certo e do que é errado não é o outro, é Deus. Então, se eu sei que é errado, mas todo mundo faz, eu não faço. Está errado. Não está certo, eu não faço. De forma alguma eu vou pecar contra o meu Deus. Eu sei o que é certo, mesmo que tenha consequências, mesmo que outros não fazem. Não importa, eu farei o que é certo, custe o que custar. Esse comportamento, Deus se alegra. Esse comportamento, o Pai retribui. O Pai olha e fala: ah, meu filho, está indo aí pelo bom caminho. Então nunca se esqueça, irmãos, o errado é errado. Não caia nessa. Pode todo mundo em volta estar fazendo errado. Faça o que é certo. O mundo não prega dessa forma. Ah, todo mundo faz, então eu também vou fazer. Não tem problema. Não tem problema sim. Porque todos fazem, eu vou fazer. Não, tem problema sim. Nós não podemos nos guiar pelo comportamento dos de fora. Não podemos nos guiar pelos comportamentos dos que são do mundo. Nós nos guiamos pelo que o Senhor, o nosso Deus, espera de nós. Nós nos guiamos pelo que a Bíblia, a palavra santa, que a palavra de vida, nos orienta. É dessa forma que nós nos guiamos, porque todo dia estamos conectados meditando na palavra, para fazermos a vontade do nosso Deus, para sabermos como devemos agir, para sabermos o que fazer, o que Deus espera de nossas vidas. Mas ninguém faz isso, pastor. Problema deles. Cada um depois vai responder a Deus
pelos seus atos. Então não se esqueça, o errado é errado, né? Mesmo que todo mundo faça. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Façamos sempre o que é certo, sempre o que é justo. E dessa forma nós vamos alegrar o coração do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado a Deus. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque sua forte mão está sobre nós, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Que façamos, ó Pai, sempre o que é certo, nos mostre, nos oriente o que é correto, para que nós não pequemos contra Ti, ó Pai. Que, Senhor, a nossa vontade seja seguir a Sua palavra e fazermos, Senhor, conforme o Senhor espera. E não olhemos para o lado, ó Pai, mas olhemos sempre para frente, para Ti. Senhor, neste momento eu peço que proteja os nossos irmãos, nossos amigos que estão saindo para os seus afazeres. Peço que proteja também os nossos irmãos, amigos que estão na reprise, que estão se preparando, ó Pai, para o seu descanso. Dê uma boa noite de descanso. Seja com todos, ó Pai, que fiquemos sempre com a sua paz. Nos encha com o seu Santo Espírito. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos, ó Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Pai. Ele permitindo, amanhã, 6h30 da manhã, estaremos novamente por aqui. Então participe de todos os programas, medite na palavra, conserte aí o que tem que ser consertado, né? E faça tudo para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Fiquemos todos em paz. Shalom.